Mais um senador conosco. Agora a gente conversa com o senador Major Olímpio, do PSL. Senador, em primeiro lugar, como vai? Boa tarde. Já começo perguntando ao senhor como é que recebeu essas declarações de Sérgio Moro. O senhor, que sempre foi um aliado de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, acha que agora o governo dele corre risco? Bom, em primeiro lugar, eu venho tentando desde ontem, em conversas até com agora ex-ministro Sérgio Moro, tentar demovê-lo da ideia do pedido de demissão, da saída dele. Até 9 horas da manhã, a última vez que tive um contato com ele naturalmente já tinha o seu juízo de valor feito, mas não manifestava. E eu confesso que eu fiquei bastante preocupado com o conteúdo manifesto pelo Sérgio Moro para justificar a sua saída. Questões que são muito graves no momento em que ele, como ministro da Justiça, e o homem que colocou o Brasil dentre os países que têm uma preocupação exacerbada no combate à corrupção e à punição, de tentativas do presidente, porque, pelo que ele diz, nenhuma das circunstâncias se concretizou, até por ele não ter aceitado essas tentativas de interferência ou de substituição de pessoas. A gente já vinha acompanhando há algum tempo essa fritura do ministro Sérgio Moro. Em primeiro lugar, o presidente se incomodava com a visibilidade própria do ministro, um sujeito que tem uma credibilidade pública muito grande no país. E a gente sentia o presidente literalmente incomodado com esse excesso de exposição ou excesso de credibilidade do ministro. Mas o ministro, eu acredito que ele surpreendeu a todos com as manifestações dele absolutamente contundentes, bastante sérias. Também estou ouvi o Randolph conversando com grupos de senadores, com deputados, todos perplexos, e alguns dizendo que o melhor caminho seria uma comissão parlamentar de inquérito. Eu vejo a manifestação do Randolph como líder da oposição, bastante legítima, eu respeito, mas não vejo a aceitabilidade por parte desse juiz de admissibilidade da Câmara de substância que possa ensejar a abertura de um processo de impeachment. O senhor seria contra nesse momento, então, senador, é isso? Por enquanto, o senhor seria contra um processo de impeachment, né? Caso fosse protocolado agora, o senhor não é favorável? Não, dessa maneira não, porque seria simplesmente mais um ato ou um posicionamento político de oposição do que fatos concretos que possam ensejar a abertura de um processo dessa natureza. Também, junto com o PSL, que é meu partido, estamos discutindo esse eventual apoiamento a uma comissão parlamentar de inquérito. Eu, por natureza, eu sempre defendo a apuração, mas vou ouvir, logicamente, o partido. A gente defende sempre a questão da apuração. De qualquer sorte, a gente tem uma preocupação muito grande, que nós estamos vivendo esse momento da pandemia, vislumbrando um pandemônio econômico, e acompanhando, agora a saída do ministro da Justiça, que era um dos pilares de sustentação desse governo. Eu vejo a fritura
do Paulo Guedes. Né? Se fez um anúncio de um plano Marshall, um plano de 300 bilhões de reais, falando-se até investimentos públicos para isso, sem ter as fontes e as receitas, sob a coordenação do ministro-chefe da Casa Civil, mas alijando desse processo o Paulo Guedes, dizendo, olha, não me interessa o cara que tem a chave do cofre. O Paulo Guedes, dentro de uma linha liberal, dizendo, olha, qualquer investimento do país tem que ser feito pela iniciativa privada. Nós temos que ter um mercado livre que faça e dê credibilidade para um investidor privado investir no país. Anunciam esse tal plano Marshall aí, e depois, quando cobrados porque o Paulo Guedes não estava, o ministro falou, não, isso aí só foi uma reunião para a gente fazer uma comissão, para em 90 dias apresentar o que está planejado. Quer dizer, saiu de nada para lugar nenhum, mas ficou claro uma fritura da área econômica ou do Paulo Guedes. Eu vejo como aliado que sou de campanha, de primeira hora, tive um distanciamento pessoal com o Jair Bolsonaro justamente por causa dos filhos dele, justamente porque ele não queria que eu assinasse CPI, lava-togas, naquele momento, e eu assinando processo de impeachment também contra 2 ministros do Supremo. Isso agastou a nossa relação pessoal, mas eu não confundo as coisas. A relação política é uma outra circunstância. Agora, naturalmente, as afirmações do ministro Sérgio Moro, e com a credibilidade que ele tem, ele não estava contando uma fofoca. Senador, deixa eu só interrompê-lo um instantinho, senador. Senão... Vou só pedir a atenção do senhor aqui um minutinho, senador, porque o presidente Jair Bolsonaro acaba de fazer uma postagem no Twitter, é a primeira manifestação do presidente depois das declarações de Sérgio Moro, e basicamente ele prometeu um anúncio, ainda não falou nada sobre as declarações em si do ex-ministro Sérgio Moro, disse que hoje às 5 horas da tarde, em coletiva, restabelecerá a verdade sobre a demissão a pedido do senhor Valeixo, bem como do senhor Sérgio Moro. A demissão a pedido do senhor Valeixo, bem como do senhor Sérgio Moro. O presidente, portanto, prometendo um pronunciamento às 5 horas da tarde para falar a respeito. Informação essa colocada agora no Twitter do presidente. Adriana, sua pergunta. Pois é, Brau, mais um compromisso importante, então, para a história da política do nosso país. Hoje, às 5 da tarde, vamos acompanhar o que vai dizer o presidente Jair Bolsonaro. Senador Major Olímpio, o senhor falava agora há pouco sobre o ministro da Economia, Paulo Guedes. Está acontecendo também, estão dizendo, aí na tela para quem nos acompanha por imagens, a tuitada, a postagem do presidente feita agora há pouco, então, marcando essa coletiva para as 17 horas de hoje. O senhor falava, senador, agora há pouco sobre o ministro da Economia, Paulo Guedes. Tem muita gente também comentando que ele pode ser uma possível próxima saída do governo. O senhor acredita nessa possibilidade? E qual a cara do governo daqui para frente, na sua opinião? Como segue o governo depois de tantas mudanças de cargos e tantas críticas, agora acusações feitas com relação à integridade das atitudes do presidente? O senhor acredita que o governo daqui para frente, esse governo atual, é o mesmo que foi eleito? Não. Nós já tivemos muitas substituições de pessoas. Eu vejo, como eu afirmei, um dos pilares de sustentação e de credibilidade do governo chamava-se Sérgio Moro. O outro pilar se chama Paulo Guedes. E, notadamente, a gente acompanha isso pelos bastidores ou pelo que vai saindo a público também, e a gente sabe que a situação do Paulo Guedes não é uma situação de conforto. Paulo Guedes, que era o posto Ipiranga da economia até então. Moro era o posto Ipiranga da justiça e da segurança. E eu vejo com muita preocupação agora essa fritura do Paulo Guedes também, porque ele tem muita credibilidade, seja na área pública ou privada, nacional ou internacionalmente, e eu vejo que essa credibilidade ela poderá ser decisiva para o tamanho da crise econômica que se avizinha para o país em decorrência da pandemia.
E no momento em que se faz anúncios de um plano Marshall, de um plano pró-Brasil, de investimentos vultosos da ordem de 300 bilhões de reais, em que você não tem a participação de ninguém da área econômica, não é um bom sinal, não é um sinal que vai se dar crédito ao, até então, posto Ipiranga da economia. Quando questionado, o ministro Braga Neto disse, não, nós fizemos uma reunião, nem falamos em valores, mas eles fizeram um anúncio de um plano, sim. Se é um plano sem valores, ele não tem, só com boa vontade você não chega na Lua. Se você não tiver um foguete para te fazer decolar, não vai. E esse foguete chama-se recursos. E isso não aconteceu, e até então o ministro Paulo Guedes estava alijado desse processo. A gente fica muito preocupado. Você falou de cara do governo. A cara do governo é a cara Jair Bolsonaro. Ele ganhou as eleições pela sua força política, né? Ele teve a liberdade de escolher seus 22 ministros. É ele quem dá o tom do governo por conta e risco, em horas boas, horas de sucesso governamental e também nas horas críticas. Eu estou vendo esse momento como um momento bastante crítico, no momento em que sai um desses pilares de sustentação que era o Sérgio Moro, e no momento em que se avizinha, pelo menos, os indicativos que a gente tem, o que eu acompanho de bastidor com todo mundo, dos ministros até todos os escalões, desse processo de fritura do Paulo Guedes, que eu não vejo que seja bom para o Brasil, não. Né? Então, eu não sei se avizinha aí uma modificação por parte do presidente, de figuras de mais ministros. Eu vi matérias dando conta, olha, o presidente pretende dar um cavalo de pau para o governo. Cavalo de pau, eu não saberia por quê, porque tudo que tem sido feito, todas as indicações, todas as pessoas, quem fez e faz é o presidente Jair Bolsonaro. Então, ele tem essa autonomia para fazer as substituições, mas nesse momento de pandemia, de crise de saúde pública, já tivemos uma saída dolorosa ou dolorida para o país do ministro Mandetta, já tivemos agora a saída do Sérgio Moro, e essa expectativa sobre um processo de fritura do Paulo Guedes me preocupa demais, porque nós podemos ter um abalo maior ainda na economia e na visão do mundo em relação à economia brasileira. Ok, quero agradecer muito aqui a presença do senador Major Olímpio, senador pelo PSL em São Paulo, falando com a gente sobre a saída de Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Obrigado, viu, senador, pela entrevista. Um abraço a vocês, parabéns do trabalho. A gente que agradece.